Desde o domingo passado nós estamos meditando sobre esse texto, Filipenses 4. No domingo passado eu falei 1h05 só. Hoje eu vou falar 1h30. Estou brincando. Filipenses 4, verso 4. Diz assim, Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Eu já ouvi falar de QI, e já ouvi falar de QE. QI é o quociente de inteligência, que alguns fazem um teste lá para descobrir o nível de inteligência da pessoa, a capacidade intelectual. E o que hoje está mais na moda, é o quociente emocional. Se a pessoa tem uma inteligência emocional para se relacionar com os outros, seus sentimentos. Hoje eu vou inventar um novo, certo? Não foi ninguém que criou isso, eu estou inventando aqui agora. Vou patentear esse novo teste. É o QA, é o quociente de alegria. O quociente de alegria. Se você fosse medir o seu quociente de alegria de 1 a 100, qual seria o número que você daria a você mesmo aí? Comece lá de segunda-feira até hoje. Dê uma olhada nos seus dias aí. Qual foi o topo que você chegou? E onde é que você estava mais baixo? Pense aí, talvez na segunda-feira de manhã é o que você começa mais embaixo. Talvez depois melhor. Talvez no Jogo do Brasil foi lá em cima. Qual é o seu QA? Seu quociente de alegria? Os estudiosos, os entendidos do assunto aí, dizem que há pessoas que já nascem predispostas geneticamente a serem mais tristes. Você sabia disso ou não? Tem gente que já descobriu até o gene da depressão. Tem umas pessoas que já nascem com uma tendência genética. E aí tem também as questões cerebrais envolvidas na coisa, né? A produção de serotonina, adrenalina, dopamina, vitamina, tem um monte de coisa aí que vai explicar essas coisas. Né? Então, tem coisas assim, e tem também os fatores externos, que também os médicos, os cientistas falam, que o ambiente, por exemplo, se você é criado num ambiente muito triste, num ambiente muito depressivo, as pessoas são muito para baixo, você absorve isso aí, isso influencia a produção das sinapses cerebrais, essa coisa toda. Então, há todos esses fatores aí. Então, ao analisar você pode pensar assim, qual é o meu nível de alegria? Será que eu sou uma pessoa animada, alegre, entusiasmada, feliz? Ou eu passo a maior parte do meu tempo para baixo, triste, deprimido, desanimado? Porque há dados aí que dizem que daqui a alguns anos a maior doença do mundo vai ser a depressão. Atingindo pessoas que são feridas, que entram na alma e a pessoa perde a vontade e a alegria de viver. Isso é um negócio sério. É um negócio para você pensar. Porque tem muito crente que ele está na igreja e fala assim, agora eu tenho Jesus e eu sou alegre. Mas a semana toda ele está bravo, ele está mal-humorado, ele está nervoso,
Mas eu tenho Jesus e eu sou alegre. Ele está sempre de cara amarrado e bravo. Então, alguma coisa está errada. A gente tem que ser bastante sincero em relação a isso. A gente tem que ser bastante sincero em relação à verdade do nosso coração. Como é que a gente se sente? Como é que a gente vive? Qual é o quociente da minha alegria? E aí, para ser sincero para você, o meu quociente não é muito bom, não. Já vou ser sincero para vocês aí. E a palavra de Deus é que faz a gente se alegre, porque... E o texto que eu vou ler hoje é um desses textos, que nos fortalece a nossa alegria, aumenta o nosso QA. Porque, às vezes, naturalmente, culturalmente, na sua formação, você foi formado, foi criado de um jeito. E você habituou-se a ser desse jeito. E seu cérebro acostumou a ser desse jeito. E os seus sentimentos e os seus relacionamentos são marcados por esses pensamentos e por esses sentimentos. Então, não tenha vergonha de você dizer assim, ó, pastor, com sinceridade, eu não sou muito alegre. Eu não sou uma pessoa muito alegre, muito animada, muito entusiasmada. E aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus para conseguir ver o que a palavra diz. Porque, como eu falei no domingo passado, a Bíblia inteira é um livro de alegria. O Deus da Bíblia é um Deus de alegria. E às vezes o que fez muita gente viver para baixo é que o Deus que ela aprendeu era um Deus triste. Era um Deus triste. Por exemplo, o Deus que eu fui criado, eu olhava lá para aqueles quadros que tinha na minha casa, e aí se você me desculpe, via lá aqueles crucifixos que tinha na minha casa, eu olhava para Jesus, dava uma tristeza. Dava ou não dava? Dava uma dor, dava uma depressão, ver ele pendurado ali, o dia inteiro sangrando naquela cruz. Talvez você está falando assim, mas... Porque era a imagem que eu tinha na cabeça. Era a imagem que eu via, era um Deus coitadinho. Era um Deus infeliz, era um Deus sofredor. A Bíblia diz que Jesus sofreu por nós, para que a gente já não sofra mais. Ele já pagou os nossos pecados, para a gente não pagar mais. Ele já morreu em nosso lugar, para a gente não morrer. Porque a cruz está vazia, ele ressuscitou. Então a imagem dele é o Cristo vivo, ressurreto, glorificado, feliz, vitorioso. Não o deprimido, não o tristonho, não o fraquinho, coitadinho. O Deus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorioso. É o Cristo que falou, recebi todo o poder no céu e na terra. Então esse é o Cristo que nós devemos visualizar e imaginar. Então o Deus da Bíblia é um Deus da alegria. A Bíblia é um livro alegre. Então quando a gente vê a palavra e olha para a nossa vida, a gente precisa interiorizar essa palavra. A gente precisa colocar isso dentro de nós. Isso tem que se tornar carne e sangue. E a gente tem que dominar a nossa alma e transformar o nosso QA pela palavra. Porque a palavra é viva, é poderosa. É a palavra de Deus. É a palavra que criou o universo e sustenta tudo que existe. A palavra de Deus. Então nesse texto nós vamos aprender a fazer 3 coisas que nos ajudam a viver alegres. Primeira coisa, primeiro passo que Paulo diz aqui nesse texto, que eu li, é que a gente tem que aprender a orar corretamente. Paulo diz que vocês têm que orar. Vocês têm que orar da maneira certa. E essa oração que vocês têm que fazer é uma oração que vai neutralizar, que é o antídoto de Deus para eliminar o que mais tira a alegria das pessoas, o que mais rouba a alegria das pessoas, o que mais faz com que as pessoas fiquem adoecidas na alma. Paulo diz, essa coisa é a ansiedade. Então Paulo diz, para vencer a ansiedade, que é o ladrão da alegria, a gente precisa aprender a orar, e orar corretamente. Porque a cura para a ansiedade pode vir num dia do ansiolítico, mas a cura definitiva é essa oração que Paulo ensina aqui. É a oração da palavra. É essa oração que Paulo diz que a gente tem que aprender. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, ore. Antes, coloque diante de Deus. Antes, apresente ao Senhor as suas súplicas,
As suas petições, os seus problemas, as suas angústias, perturbações, coloque diante de Deus. O antídoto de Deus para a ansiedade é a oração. O remédio divino para a preocupação é a oração. O meio de Deus para curar é a oração. E Paulo diz, esta oração aqui você tem que fazer. E a oração que vai combater a ansiedade nossa de cada dia. A preocupação nossa de cada dia. Aquilo que nos angustia, a palavra ansiedade que Paulo usa aqui, no grego ela dá a ideia de uma coisa que está atraída para diferentes direções. É mais ou menos o seguinte, você tem uma esperança numa coisa boa, mas a ansiedade te atrai para um outro lugar, o medo para outro lugar, a preocupação para outro lugar. E aí você está esperando uma coisa, mas tem 300 outras coisas que estão rodeando você, sua mente. E aí essa tensão vai se tornando insuportável. E a palavra que ele diz da ansiedade aqui, vai se transformando numa coisa que estrangula, que esgota. Porque a pessoa pensa, essa semana vai ser boa. Aí ele fala, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e vai vir aquilo outro. E aí você começa a ficar estrangulado, porque a sua expectativa está derrubada. É uma expectativa ruim. Então Paulo diz, para combater o maior ladrão da alegria que existe, a gente precisa orar. E a gente precisa orar corretamente. Você precisa orar com súplicas, petições e ações de graças, diz Paulo. Está preocupado? Está nervoso? Ore. O cara fala assim, está nervoso, vai pescar. Mude, está preocupado, ore. Mas ore para valer, ore para valer. Na hora que você orar, ore entregando para Deus, confiando em Deus, colocando sua perturbação, e Paulo diz, todas as coisas, não só as coisas grandes, as coisas pequenas, todas as coisas que te perturbam. Você não precisa só colocar as grandes preocupações, coloque as mínimas, as menores, as ínfimas, aquelas coisas que você acha insignificantes, coloque diante de Deus, coloque aos pés do Senhor. Jesus falou, olha, você está preocupado com o dia de amanhã, você não pode mudar nada na sua vida. Você não pode controlar nada, você não sabe o dia de amanhã, viva o dia de hoje. Ore pelo pão de hoje, viva este dia. Jesus falou, não fique preocupado com nada. Eu acredito que se a gente obedecesse a palavra de Deus, ninguém ficava doente emocionalmente. Você concorda ou não? Eu falo, não fique preocupado. Se a gente não tivesse preocupação, se não tivesse ansiedade, como você viveria, por exemplo? Se você não tivesse nenhuma preocupação, nada, como você viveria? Leve. Você fala, pastor, eu estou leve, estou tranquilo, eu estou flutuando. O que nos deixa perturbados com peso? É a preocupação. Jesus falou, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Você já viu um pardal estressado? Um pardal nervoso com o que ele vai comer? Vocês ficam adorando Salomão com toda a sua glória, mas os lírios do campo se vestem de maneira mais bonita que Salomão. Por que a gente vive debaixo da perturbação? Porque a gente adora o mundo de Salomão, da riqueza. E Jesus diz, olhe para a beleza, creia na providência, confie em mim. Porque toda ansiedade é falta de fé. Essa que é a verdade. Toda vez que a gente fica preocupado com o dia de amanhã, é falta de fé. E a gente está dizendo, Senhor, eu não estou confiando bem não. Eu não estou confiando. Eu contei para os irmãos aqui, no ano passado, uma noite que eu estava nervoso, angustiado, ansioso. Poucas coisas tiram o meu sono, graças a Deus. Mas essa noite estava tirando o meu sono. E eu falei assim, acho que eu vou levantar. Lá por umas 2 horas da manhã, sem dormir, eu falei, acho que eu vou levantar. Aí eu fiquei assim, eu falei, não vou levantar não. Senhor, eu quero dormir, eu vou dormir essa noite, por favor. Aí eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu vou dormir. E comecei a ajeitar a minha respiração. Senhor, eu te entrego o que me preocupa. E eu recebo a tua paz.
eu te entrego esse problema e eu recebo o teu cuidado. Eu te entrego, eu expiro o mal, a angústia, e eu inspiro a proteção, o cuidado e o amor de Deus para dentro da minha alma. Eu só fui ver no outro dia de manhã que deu certo o negócio, graças a Deus. A gente deveria dormir toda noite, irmãos. A gente não deveria passar nenhuma noite preocupado. Nenhuma. Porque eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Aleluia. 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 Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de nós é o Senhor Deus. Toda ansiedade é falta de fé. Quando você está muito ansioso, é porque sua fé está lá embaixo. Eu já conheci muita pessoa que ele senta assim, ele não consegue parar, ele fica balançando a perna. Nervoso, é nervoso. Ele não consegue acalmar, ele está nervoso, está balançando a mão, ele não consegue acalmar. Ele não consegue respirar direito. Ele não consegue sossegar, ele está nervoso, Nervosismo, a preocupação, a angústia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, diz o salmista. Não te inquietes, não te angusties por causa dos homens maus, certamente isso acabará mal. Entrega, confie, espere e descansa no Senhor, diz o Salmo 37. Descansa no Senhor. Não fique nervoso, esse salmo é maravilhoso. Leia esse salmo. Pregue esse salmo na sua geladeira. Ande com ele todos os dias. Faça esse exercício. Deixe a palavra entrar dentro de você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Mas aquietai-vos que eu sou Deus. Fica nervoso, fica preocupado, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você está dormindo, Deus está preparando o sol, o dia, Deus já está trabalhando, Deus já está operando, Deus age. O mundo age, Deus cuida, Deus faz, independente da força do nosso braço, Ele é Deus, Ele é Deus. Amém? Quando eu comecei o meu ministério, chegou um tempo que eu falei para Deus, eu vou ficar doido, se o Senhor não me curar, eu vou ficar doido, eu não aguento viver assim. Porque tudo que acontecia na igreja, eu achava que a culpa era minha. Fulano não veio, eu falei, nossa, o que eu fiz fulano não vir hoje? Fulano foi para outra igreja, o que eu fiz de errado? Está faltando um eu, tudo era eu. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus falou comigo o seguinte, meu filho, a igreja não é sua, a igreja é minha. E o povo vem é por minha causa, não é por sua causa. E quem salva as pessoas, quem edifica, quem cuida das pessoas, sou eu. O máximo que você pode fazer é não atrapalhar o que eu estou fazendo. Mas a igreja é minha, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Nós somos no máximo cooperadores, auxiliares, mas Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que conhece as suas ovelhas pelo nome, é Jesus Cristo. Então, Paulo diz, coloque sua preocupação, e faça isso com ação de graça, com gratidão. Agradeça. Em tudo dai graças, Quando você começa a agradecer, coisas começam a acontecer dentro de você. Quando você começa a agradecer, você começa a ver as bênçãos que você tem. Quando você começa a agradecer, você começa a ver o que Deus está fazendo, fez e vai fazer. Quando você começa a agradecer, seus olhos mudam, seu foco muda. Você começa a ver aquilo que Deus já fez por você. E você começa a encher-se de fé e confiança. Quando você começa a agradecer. Então Paulo diz, suplique, peça, mas agradeça. Agradeça. Não fique insatisfeito. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. Olhe o que Deus já fez até hoje. Olhe o que Ele já te deu. Olhe o que Ele já providenciou. Olhe se um dia Ele deixou faltar algo na sua vida.
Olhe se Deus algum dia já te desamparou, se Ele algum dia já fugiu de você. Olhe para trás e diga obrigado, Senhor, porque esse é mais um problema, é mais uma luta que eu vou passar, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Agradeça. Ore, mas agradeça. Não deixe de agradecer. Por isso que todos os textos bíblicos falam disso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando Jó perdeu tudo que tinha, ele se prostrou. E diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agradeça, louve, louve. Quando o rei proibiu a oração lá no templo de Daniel, e Daniel foi orar, e por causa da oração Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que lá na cova, no meio dos leões, Daniel estava em paz, porque Daniel era um homem de oração. Agora o rei que colocou ele na cova ficou a noite inteira sem dormir. Daniel estava em paz, no meio dos leões, e o rei no palácio não conseguia dormir, porque Daniel era um homem de quê? De oração. 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 Remédio para a ansiedade. Escreva aí, o pastor está dando uma receita para você. Receita, escreva assim. Remédio para a ansiedade. Filipenses 4. Salmo 37. Escreva aí. E fala assim, quando eu estiver ansioso, eu vou tomar posse dessa palavra. Ore corretamente. Segundo, pense corretamente. Versículo 8. Finalmente, irmãos, ou seja, concluindo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Encha a sua mente de coisas boas, pense naquilo que é bom, focalize os seus pensamentos em coisas que edificam, coisas boas, coisas que saram, coisas que animam. Focalize os seus pensamentos em tudo aquilo que é de Deus. Então ele diz assim, como é que a gente vai ter alegria se você só pensa em coisa ruim? Se seus pensamentos são só lixo? Paulo diz, para a gente ter alegria, você tem que controlar o que você pensa. Aí você fala assim, é possível controlar o pensamento? É. Porque o cérebro é seu, quem é que manda nele? Agora, como é que a gente pode pensar em coisas boas? Depende do que é aquilo que a gente alimenta a nossa mente. O que a gente alimenta a mente? O que a gente vê? O que a gente ouve? Com quem a gente convive? A gente convive com essas coisas. Se você se alimentar das coisas boas, sua mente vai encher de coisas boas. Agora, se você se alimentar de lixo, o que vai ter na sua mente? Lixo. O que você vai pensar o dia inteiro? Lixo. Se você convive com gente incrédula, cética, gente que não crê, que não confia em Deus, se você assiste coisas que não são edificantes, se você ouve, se você enche sua mente do que não presta, você vai ter tristeza. Tristeza. Quais são as coisas que alimentam a nossa mente? Você já pensou nisso? Quais são as coisas que você recebe, que enche a sua alma, o seu coração? Eu estava lendo um livro lá que a pessoa dizia que uma pesquisa nos Estados Unidos, que um americano médio passa 4 horas por dia assistindo televisão. 4 horas. 4 horas por dia. Aí o cara fez uma conta lá que ele disse que se a pessoa tiver 65 anos nesse ritmo, ele vai ter passado 9 anos da vida dele assistindo televisão, ininterruptos. 9 anos assistindo televisão. O que será que a pessoa recebeu? O que ela viu? O que instruiu? O que educou? O que iluminou? O que ajudou? O que edificou a mente? O que fez ela ficar mais sábia, mais sensível, mais bondosa, mais instruída, mais inteligente? Os livros que lê, as músicas que ouve, quais são? Hoje, você tem um monte de coisas boas para encher sua mente.
mas o lixo também é enorme. O lixo que vem é um monte de coisa. Para você manter a alegria, você tem que programar a sua mente, você tem que reprogramar a sua mente. Assim, eu vou pensar só em coisa boa. Eu vou pensar só em coisa edificante. Eu vou pensar só nisso. Essa semana eu assisti o final de um filme antigo que eu já tinha assistido há muito tempo. É um desses filmes bons. Você já deve ter assistido. Forrest Gump, o contador de histórias. O filme tem 15 anos esse filme. Eu assisti o final, fiquei imaginando. O personagem do filme é um rapaz retardado. Ele é ingênuo. Ele é quase que bobão, né? Mas no filme ele ajuda muitas pessoas. Ele é instrumento de Deus para a redenção de outros. Ele é instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. E no filme, muitas coisas ruins vêm contra ele, mas na mente dele, ele só vê coisa boa. Ele só vê coisa boa. Ele é tão ingênuo que ele só vê coisas boas e ele só faz coisas boas para os outros. O tenente na guerra do Vietnã, que queria lá morrer na guerra, e perde a perna, e ele vai e salva o tenente fica com ódio dele a vida toda. Só que aí no final o tenente é abençoado por Deus. Como ele diz, faz as pazes com Deus. Ganha o prazer de viver. E volta e agradece o fora. Obrigado porque você salvou minha vida. Veja, pessoas assim, a gente diz assim, isso é um tonto. Isso é um estúpido, caia no mundo real. O mundo real tem que ter malícia, tem que ter esperteza. O mundo real você tem que olhar para os outros, você quer passar a perna em mim. Não dá para confiar em ninguém, isso é o mundo real. Mas esse é o mundo maldito. A gente tem que olhar as coisas com os olhos de Jesus. A gente tem que ter a bondade de Deus na mente. A gente tem que olhar para a vida com a cosmovisão de Cristo. Ver a vida assim. Mas quando você enche a mente de lixo, de malícia, maledicência, de estar sempre projetando mal sobre os outros, porque está dentro de você. Então, o que alimenta a nossa mente, irmãos? O que enche a nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, tudo que é excelente. Que excelente. Excelente para encher a nossa mente. Aí nosso coração vai começar a ter coisas boas. Veja bem, isso aqui vai atingir talvez você agora. Mas desde quando eu mudei para Botucatu, eu fico admirado do quanto que o povo daqui fala mal da cidade daqui. É verdade. Botucatu é uma cidade muito ruim, Deus me livre, primeira chance eu quero mudar daqui. Como é que a cidade vai prosperar? Vai progredir se o povo da cidade não gosta da cidade? Como é que a cidade vai crescer se o povo fala mal da cidade? Fala maldita, mal dizer. E eu fiz um propósito diante de Deus, quando eu mudei para cá, que eu não vou falar mal da cidade. Nunca reclamei. Porque eu fiz um propósito, Deus me trouxe para cá para abençoar a cidade. Eu vou ficar amaldiçoando a cidade? Eu vou ficar reclamando da cidade? Deus falou, ore pela paz da cidade e trabalhe pela sua paz, porque na paz da cidade você terá a sua paz. Então essa é a cidade que eu vivo, é uma cidade abençoada. Deus me colocou aqui para ser bênção para essa cidade. E se eu estou aqui, é a melhor cidade do mundo. Agora o cara fica dizendo, a cidade não presta. Você está falando mal de você mesmo, que você mora aqui. Você mora aqui. Então, a partir de hoje, outra receita. Está proibido falar mal da cidade. Proibido. O cara fala assim, mas Botucatu não tem cinema. Tem um e você nunca vai nele, ele vai falir. Todo mundo só reclama dele, ele vai falir, porque você nunca vai lá. Eu vou comprar, vai comprar em Bauru, não compra aqui. Como é que vai melhorar a cidade? Porque a sua mente já está predisposta a criticar, a ver o mal, o defeito. Você está insatisfeito, você não concorda, não aceita.
Quando o texto lá que eu já citei aqui, Deus colocou no meu coração, de Jeremias, quando o povo de Israel saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, que os judeus odiavam a Babilônia e queriam voltar para Jerusalém, Deus falou para os judeus: fiquem nessa cidade, construam casas, façam pomares, trabalhem pelo bem dessa cidade. Deus falou: a Babilônia agora é a cidade de vocês, sejam bênção na Babilônia, esqueça Jerusalém. Então, essa é a cidade que Deus colocou você para ser bênção, para ser instrumento de cura, de paz, de alegria, de salvação, de luz, de Deus aqui. Porque o lugar que a gente mora é um lugar abençoado, porque nós estamos nesse lugar. Então, você tem que encher a sua mente da predisposição, da atitude, de ver, de enxergar, de colocar: é isso que eu vou ver, é isso que eu vou falar, porque a minha mente está vendo isso. Eu vou ver o que é bom, o que é bonito, porque já está na minha mente. O que você se alimenta? O que a sua mente se alimenta? Os noticiários, eu gosto muito de noticiário, mas ultimamente eu estou fazendo uma dieta de noticiário, porque ele não faz bem. Ele não faz bem. Porque as manchetes são só de mortes, tragédias e desgraça. E aí eles falam: é isso que dá ibope, é isso que o povo quer. Tem um acidente ali, morreu quantos? Nenhum. Ah, então não importa. Não vou nem ver, não morreu ninguém. Tem algum corpo, tem algum braço arrancado? Não, então não vou nem ver. O que você está estimulando? E aí perceba o que algumas coisas estimulam: os instintos baixos, vis, impróprios do ser humano. Quais são as manchetes das pessoas que estão alimentando os famintos, ajudando os pobres, socorrendo os necessitados? Quantas vezes passam lá dos médicos que estão lá no Haiti, os voluntários que estão trabalhando, os missionários que estão dando a vida para ajudar o pobre, o necessitado, o faminto, está construindo casa para o desamparado, as casas para órfãos, para mães solteiras. Quantas vezes isso passa na televisão? Quantas vezes é mostrado a solidariedade, a bondade, o amor, que todo dia acontece nessa cidade e no Brasil, mas as manchetes é só a tragédia, a desgraça, a morte. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, alimente a sua mente disso. Leia os livros dos homens de Deus, dos santos de Deus, encha a sua mente com aqueles homens que chegaram na intimidade de Deus. Saia do âmbito do visível, do comum, do normal. Comece a conhecer daqueles homens que provaram a intimidade do Altíssimo. Faça um propósito na sua vida: eu vou ler, eu vou conhecer, pastor. Eu quero saber os homens e mulheres que viram a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, homens que o mundo não era digno. Eu vou mergulhar na Bíblia, mergulhar na história, e eu posso passar vários livros para você. Faça uma disciplina mental, faça uma disciplina do tempo, para você conhecer um território ainda que ninguém conhece. Porque os crentes hoje não conhecem os gigantes de Deus que fizeram a história, que derrotaram Satanás, que implantaram o reino, que viram os milagres, as maravilhas, os prodígios de Deus. É isso que a gente tem que encher a mente. Dos santos, dos homens que amavam, dos homens que amam, dos homens que o mundo não é digno. É esses que tem que nos inspirar, que tem que nos mover, nos sensibilizar. Esses são os nossos heróis. Aí a gente pergunta para a geração hoje: qual é seu herói? Aí o cara vai: eu quero ser igual o rapaz do Big Brother. Eu quero ser igual aquele ator da novela, igual aquela atriz lá. Que a mente está cheia. Encha a sua mente do que é bom, encha a sua mente da palavra, encha a sua mente de louvores, encha a sua mente da pureza, do que é justo, do que é honesto, encha a sua mente. E terceiro lugar, orar corretamente, pensar corretamente. Terceiro lugar, viver corretamente. Versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está preso num calabouço romano, provavelmente com mais de 60 anos,
O que está vindo para ele provavelmente é execução. E Paulo diz, eu estou cheio de alegria. A carta aos Filipenses é a carta mais alegre. Ele diz, eu aprendi a viver contente, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho júbilo, eu regozijo o meu coração. E você para pensar. Como pode um homem idoso, preso à beira da morte, dizer que está cheio de júbilo? Dizer que ele pode todas as coisas em Cristo? Como é que ele pode escrever essas coisas? Porque ele aprendeu um poder, uma intimidade, uma comunhão com Deus, que a sociedade hoje não conhece, não sabe. A sociedade hoje dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos psiquiatras, disso e daquilo, não sabe o que esse homem tem. Porque ele conheceu a Deus, não de teoria, ele conheceu a Deus de viver, de praticar. Ele conheceu a Deus assim, olha o que eu falei, o que eu disse, como eu vivi. Foi assim que eu vivi. E meus irmãos, ouça aqui o que eu vou dizer. A palavra de Deus, a Bíblia, a igreja, a pregação, não tem valor nenhum se você não praticar. Não tem valor nenhum você chegar e falar assim, achei bonita aquela pregação. E ir para a sua casa lá e ficar todo cheio de preocupação. E encher a sua mente do que não presta. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum você ler a Bíblia se você não praticar. Jesus terminou de pregar o maior sermão dele, o Sermão do Monte. No final do sermão ele falou assim, deixa eu contar uma história para vocês. 2 homens foram construir uma casa, um construiu na areia, o outro cavou fundo, encontrou lá e construiu sobre a rocha. Veio a tempestade, a casa que estava sobre a areia caiu, a que estava sobre a rocha permaneceu firme. E Jesus falou, essa é a diferença, presta atenção agora. Essa é a diferença, não é entre o crente e o não crente, não é. Essa é a diferença, não é entre quem ouve e quem não ouve, também não é. Aliás, essa rocha não é Jesus. Que a gente fala assim, firme a sua casa na rocha, que é Jesus. A rocha não é Jesus, leia o texto. Jesus fala, essa é a diferença, quem ouve e pratica, e quem ouve e não pratica. Porque na hora da tempestade, na hora da doença, da crise, do desemprego, na hora da angústia, o que vai fazer diferença se a casa caiu ou não caiu, é se você viveu o Evangelho. Não é se você frequentou 3.000 cultos, é se você colocou isso aqui em prática. É se você obedeceu, é se você experimentou na sua existência, é se você creu nisso e falou, isso é carne e sangue, isso faz parte das minhas entranhas, é a minha existência. Eu vivi esse negócio. Porque não adianta ouvir e não colocar em prática, você está perdendo o seu tempo. O Evangelho só funciona para quem crê e obedece e põe em prática. Então eu já conheci um monte de crente safado, que diz, ih, pastor, essa história eu sei tudo. Aí abandona a família, abandona a igreja, abandona tudo. Isso que você está falando eu já sei tudo. Não sabe nada. Não sabe nada. Já conheci um monte que diz versículo de cor. Mas ele nunca viveu aquele negócio ali. Eu sei o que é fé. Você sabe o que é fé? Você já entregou tudo para Deus? Você já teve um ato de fé, de desafio? De dizer, Deus, eu vou dar aqui o meu pão, o meu sustento, para ver se o Senhor responde. Você sabe o que é fé? Você sabe o que é confiança? Você sabe o que é crer? Você sabe o que é dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quando você não tem pão, não tem arroz, não tem feijão, e você diz assim, Deus, eu só tenho o Senhor na minha vida. Isso é fé. Isso é confiança. Agora ficar falando quando você confia na poupança, confia nos bens, confia nas posses, isso não é fé em ação. Quando você enfrenta o demônio, quando você enfrenta o outro lá, você tem que pôr em prática esse negócio, senão isso não funciona. Senão a gente está perdendo tempo. A Bíblia só é poderosa se vivida, se praticada. A gente chega e fala assim, que discurso lindo, pastor, foi tão lindo. Você sai ali e não esquece mais, você esqueceu tudo. O sermão só é bom se é vivido, se é praticado na minha vida e na sua vida.
Eu já terminei muitas pregações e passei a semana inteira deprimido. Você vai, ih, pastor, eu esqueci no outro dia, mas eu não esqueço. Eu falo as coisas e o Espírito Santo fica falando aqui, ó. Falando na minha alma, é para você isso. É para você, é para você. É para você. Já passei dias, irmãos, quebrantado por aquilo que eu falo. Prostrado por aquilo que eu falo, porque eu olho para a palavra que eu estou falando e falo, Deus, eu sou miserável. Porque eu estou pregando e não estou vivendo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um desgraçado, mentiroso, hipócrita, falso. Faz isso ser realidade na minha vida. Faz isso ser vida dentro de mim. Porque a pior coisa é ser mentiroso e hipócrita. Então isso aqui só faz sentido se você viver esse negócio. Se você olhar para Deus assim, para Deus, prova-me que tu és o meu Deus. Não o Deus do meu pai, não o Deus do pastor, não o Deus da igreja. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou colocar isso em prática. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude de fé. Eu vou obedecer o que o Senhor está mandando. E se manda, eu vou fazer. Confiando no Senhor. Para ser feliz, você tem que praticar a palavra do Senhor. E Paulo diz 2 vezes. Se a gente orar, se a gente pensar, se a gente praticar, o Deus da paz e a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. A paz de Deus vai controlar sua mente, suas emoções. A paz de Deus vai lhe trazer essa tranquilidade. Não é a paz com Deus, é a paz de Deus. E o Deus da paz. E o Deus da paz. Você já ficou assim sereno, tranquilão, alegre? Você olha para a vida esperando sempre o melhor. Você olha para o futuro falando assim, Deus vai cuidar, Deus vai prover. Você olha para a sua vida e diz, obrigado, Senhor, porque até hoje eu tenho tantas bênçãos. Eu só tenho que agradecer. Começa um novo dia, como? Como? Agradecendo, bendizendo, louvando, dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu quero fazer a tua vontade aqui nessa terra. A paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Você está preocupado, irmão? Você está ansioso, está nervoso? Entrega ao Senhor, confia no Senhor. Deixe que a paz de Deus acalme, tranquilize, descansa. Quando o barco dos discípulos estava à beira da bancarrota, Jesus Cristo estava dormindo. Todos estavam preocupados e apavorados e nervosos. E Jesus estava dormindo. Jesus ficou em pé e falou, por que vocês não têm fé? Jesus dormia, porque ele sabia que quem segurava aquele barco era o Senhor Deus. Quem controla a nossa vida é o Senhor Deus. Quem governa esse mundo é o Senhor Deus. Quem está no controle de tudo é o Senhor Deus. E Ele está fazendo e agindo em todas as coisas para o meu bem. Isso é o Senhor Deus. Aleluia. Ele é o nosso Deus. E você? Já experimentou essa paz, essa alegria do Senhor no seu coração? Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E fale para Deus, Senhor, eu não estou muito alegre. Eu não estou com essa paz no meu coração. Eu estou às vezes angustiado, preocupado. Fale com o Senhor agora. De Deus, eu quero entregar os meus problemas. Quero entregar minhas ansiedades. Eu quero deitar e dormir, meu Deus. Porque eu quero descansar nas tuas mãos e na tua promessa.
Eu quero ver a tua mão e o teu poder na minha vida. Eu quero experimentar a tua presença, eu quero sentir o teu amor, o teu cuidado, Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus. E faça o exercício de entregar para Deus agora todo o lixo que está dentro de você. Todo o lixo que está dentro de você. Começa a reunir. Começa a colocar na sua mão todo o lixo, todo o sentimento, todo o pensamento. Tudo aquilo que lhe perturba. E você vai entregar nas mãos do Senhor no altar de Deus. O que está tirando o seu sono? O que está tirando o seu sorriso? O que está tirando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? Deus, eu quero entregar, eu quero confiar. E eu quero, Senhor, experimentar o teu poder, a tua presença e o teu milagre. Eu quero fazer isso, meu Deus. Onde você está, fique em pé e eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Vamos colocar diante de Deus as coisas que nos preocupam. Coloque tudo no altar do Senhor. O Senhor Jesus está do seu lado. Fale com Ele. Fale com o Espírito Santo. Fale, Deus, eu entrego a minha doença. Eu entrego a minha preocupação. Eu entrego o meu ressentimento. Eu entrego, Senhor, a mágoa do meu coração. Eu entrego o pensamento mau. Eu entrego a malícia. Eu entrego a maledicência, a concupiscência. Eu entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor o meu nervosismo. Eu entrego para o Senhor a minha perturbação, eu entrego para o Senhor a minha depressão, eu entrego para o Senhor porque eu quero ser curado pela paz e alegria de Deus. Eu quero que você ore comigo, irmão, crendo que Deus pode fazer um milagre hoje no seu coração, na sua mente, na sua alma. Deus pode curar você. Deus pode restituir toda a alegria na sua alma. Ainda que você não seja naturalmente assim, mas espiritualmente, Deus faz, aleluia. Pai de amor, nós estamos na Tua presença. Oh Deus, oh Deus. A gente acumula tanto lixo na vida, Senhor. Tanto lixo no coração, na mente. Nós somos tão incrédulos, Senhor, tão nervosos, tão angustiados, tanta coisa nos perturba. Mas nessa noite, meu Deus, nós queremos exercitar a nossa fé. Nós queremos colocar em prática a nossa fé e obedecer a Tua palavra. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Deus, nós queremos lançar tudo que nos perturba, Senhor. Toda angústia, toda doença, toda tristeza, toda lembrança, todo sentimento, todo pensamento, nós arrancamos de nós e colocamos diante do Senhor. Receba, meu Deus, esse lixo. Retira da nossa alma, da nossa mente, todos aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas atitudes, nós tiramos de nós mesmos em nome de Jesus e colocamos no Teu altar, Senhor. E queremos receber a Tua alegria, queremos receber a Tua paz, a Tua serenidade, a Tua tranquilidade, a mansidão, queremos receber a benignidade. Enche o nosso coração. Enche a nossa alma, enche a nossa mente. Espírito Santo de Deus, enche-nos com regozijo espiritual. Tira, meu Deus, as enfermidades, tira as doenças da alma, porque o Senhor veio para nos curar e nos dar plena alegria, vida abundante. Faça isso, Senhor, na nossa vida. Faça isso em cada pessoa aqui. Socorre, ajuda, cura, renova as forças físicas, emocionais e espirituais. Levanta, Senhor, a nossa cabeça. Faz-nos sair daqui animados, entusiasmados, cheios de gozo espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos viver na Tua presença. Queremos andar contigo. Queremos que o nosso rosto brilhe. Quando Moisés falava com Deus, o rosto dele brilhava. Que o nosso rosto brilhe refletindo a glória de Deus em nós, na nossa vida.
Faça isso, meu Deus, faça isso. Faça isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita cada pessoa aqui com essa unção de alegria, unção de cura, de renovação. Faz isso, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar um hino.